Numa quinta-feira à tarde, uma vizinha, eu não tinha tanto contato com ela, mas ela sabia que eu ia diariamente a Belo Horizonte, ela me procurou, já a senhora dos seus 60 anos de idade, pedindo uma carona, não é? Pedindo para ir comigo porque ela precisava visitar um irmão que estava enfermo. E, obviamente, eu me coloquei à disposição daquela senhora. Aconteceu um fato interessante, não sei se vocês já passaram por isso. Logo, quando eu fui sair com o carro, por volta das 6 da manhã, o horário que eu tinha combinado com ela, numa sexta-feira, ela estava me esperando e, naturalmente, eu dei bom dia para ela, não é? Como a gente costuma fazer quando se encontra ou encontra alguém. Bom dia, minha senhora, tudo bem? Ficou aquele silêncio constrangedor, ela não respondeu. No primeiro momento, eu achei que ela não havia escutado a minha saudação. E eu falei de novo, bom dia, dona Maria. O nome dela é Maria das Dores. Bom dia, dona Maria, tudo bem? E ela, então, não me respondeu pela segunda vez. Eu vi que ela ouviu, mas não queria responder, não é? E naquele momento eu pensei assim, mas que falta de educação dessa mulher, eu estou dando carona para ela e ela não me dá um bom dia, não é? Então a gente já se sente no direito, porque está fazendo um gesto ali de boa vontade, de ser bem tratado, não é? E ali eu comecei a ficar com um pouquinho de raiva, e é natural da gente, seres humanos, passar por isso. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Ficou aquele silêncio constrangedor, e eu pensei assim, eu não vou ficar uma hora em silêncio com ela, eu tenho que conversar, e eu gosto muito de conversar, não é? E ali, então, eu falei mais uma vez, oi, dona Maria, tá tudo bem com a senhora? A senhora não dormiu bem essa noite? Eu estou notando que a senhora está mais calada, mas se não quiser conversar, me fala, que eu vou ficar caladinho também, não é? Aí ela suspirou e falou assim, meu filho, eu realmente não dormi essa noite. E aí, então, eu perguntei para ela, fiquei preocupado, a senhora tem insônia? Aí ela, eu tenho insônia, osteoporose, bico de papagaio, pressão alta, diabetes, meu colesterol está lá em cima, triglicérides, e começou a falar aquele monte de problema, aquele monte de doença, não é? E eu ficava pensando lá de cá, por que eu fui perguntar? Porque, assim, olha, é muito bom a gente estar perto de pessoas que são otimistas, que está sempre com o astral elevado, que está sempre com um sorriso, porque problema todos nós temos, não é? E aí, é muito ruim quando a gente está perto de alguém que não está transmitindo ali uma mesma simpatia, uma mesma sintonia que a gente esperava. E a gente começa a entrar em conflito íntimo quando nós não somos tratados da maneira que a gente espera, não é? Muitos dos problemas de ansiedade, por exemplo, que nos corrói, que nos acomete, é porque às vezes a gente não fala, mas a gente vai sentindo tantas pequenas raivas ao longo do dia e no dia a dia, e a gente vai ficando calado, e esse diálogo, talvez, que a gente deveria ter com as pessoas, não é? Não fala o que a gente tem que colocar para fora e brigar com as pessoas, mas saber dialogar. Eu sempre digo que conflito é diferente de confronto. Conflitar é um conflito de ideias. São pontos de vista diferentes. E é bom saber respeitar as diferenças, mas não precisa confrontar. Então, quando a gente não consegue conflitar, falar, comunicar bem, com respeito, a gente começa a ter esses conflitos conosco mesmo, em silêncio, e aí vem processos de ansiedade, vem processos de depressão, de sofrimento e tantos outros transtornos que a gente tem acompanhado, que faz parte da atualidade. Bom, então eu fiquei um pouco incomodado com aquela situação, porque ela estava só reclamando. E quando a gente está no meio de pessoas que estão conversando e tem alguém só reclamando, a gente se sente mal, não é? A cabeça dói, aquela coisa desagradável. E tem muitas pessoas que têm esse hábito, e talvez por isso que vocês sorriram quando eu narrei a forma que ela me respondeu, não é? Por exemplo, a gente conhece pessoas que vai num médico, se o médico não der um diagnóstico, ela fica com raiva do médico e procura outro. Porque ela quer ter alguma coisa. Não é? O médico que não é bom, que não conseguiu achar nada. E aí a gente foi nessa viagem de 1 hora, que para mim era um bate-volta. Em Minas a gente fala que é ali, né? É ali pertinho, mas que parecia que eu estava viajando aqui para o Nordeste, que demorou a chegar, não é? O tempo não passava. E aí era um dia chuvoso, eu deixei ela na casa do irmão, e ela, quando não reclamava das enfermidades dela, ela reclamava do irmão e falava assim, nossa, ele está ruim demais. Eu estou vindo visitar ele, mas no máximo daqui 6 meses eu tenho que voltar para enterrar. Ô, o homem que está ruim. Tá ruim demais. Pronto, deixei ela lá. E aquele dia chuvoso, quando ela saiu, ela estava esquecendo a sombrinha dela, o guarda-chuva. Eu falei, dona Maria, a senhora está esquecendo. Ela voltou e falou assim, meu filho, eu posso voltar com você? Aí eu falei, pode, não tem problema não.
E eu fui para o trabalho injuriado, né? Nós não somos perfeitos. Fui, trabalhei. Sexta-feira, gente, a semana você já fica cansado e tal. E eu acabei me envolvendo ali com as dificuldades, com os desafios do trabalho e esqueci que Dona Maria ia voltar comigo, não é? Quando eu chego no carro, eu lembro. Falei assim, nossa, eu tenho que pegar a Dona Maria, não é? Isso é um frete. A gente em Minas fala frete, né? Quando o negócio não desenrola. Fui lá. E aí, vejam como nós somos. No caminho, eu já fiquei assim, eu vou dar boa tarde para ela ou não é? Já fiquei conflitando, já estava sofrendo antes da hora. Eu vou dar boa tarde ou não é? Ela chegou e eu, boa tarde, Dona Maria, tudo bem? Silêncio. Aí eu pensei, se dessa vez eu não vou perguntar o que é, não, vou ficar calado também, não é? Calado, a musiquinha estava tocando, aquele congestionamento enorme, maravilhoso, né? À tarde, aqui em Recife, nessa região quase não tem, né? Mas enfim. Aí, ela incomodou com silêncio, que eu não falei nada, e ela falou assim, antes eu não tivesse vindo. Eu falei, mas por que, Dona Maria? Ah, meu irmão tá ruim demais, tá ruim, minha cunhada não para de reclamar, ele tá com uma ferida muito grande, dá para colocar minha mão toda lá dentro, você não sabe o tanto que aquela ferida tem mau cheiro, e começou a falar, só de doença, só de coisa ruim, falou, ele não vai resistir mais que 15 dias, ele vai desencarnar. Eu sei, pessoal, para tentar encurtar um pouco a história, voltando para minha cidade, a gente chegou na estrada, num lugar que é muito bonito, Minas são muitas montanhas, não é? E estava com um pôr do sol maravilhoso. E meu pai sempre dizia para a gente o seguinte, quando as coisas não vão bem, observe a natureza, porque muitas vezes a resposta de Deus está no que você menos espera. E papai, ele sempre foi o contrário, assim, acho que da Dona Maria das Dores, né? Ele não foi uma pessoa perfeita, obviamente, mas ele ensinou muito. O médico deu ele, na época, 6 meses de vida. Ele descobriu um tumor cerebral e a família toda ficou abatida, né, com aquela notícia, e a gente ficou realmente muito mal, e meu pai começou a animar a gente, não é? Começou a animar e falei assim, isso é o processo de negação, como psicólogo eu falei, né? Isso é um processo de negação, em algum momento a ficha dele vai cair. E aí papai, ele nunca fez uma única reclamação. Ele tinha 6 meses de vida, no máximo, prognóstico dele, diagnóstico, e aí, às vezes eu encontrava com ele de madrugada, eu ia tomar água, e ele estava assentado no sofá da sala, com uma cara de sofrimento, e eu sabia que ele estava sentindo dor, não é? E em um momento da enfermidade dele, não adiantava nem medicamentos, né, nem a morfina. Eu, papai, você não está conseguindo dormir, está sentindo muita dor? Ele falou, não, eu só fiquei sem sono, eu estou aqui orando. Eu gosto de orar a esse horário, que é tranquilo, mas ele não reclamava. Ele fez 3 cirurgias na cabeça, 4 no coração, quimioterapia, radiocirurgia, vinha remédio da Alemanha, falou, eu quero tomar. O pessoal chamava para ele fazer pesquisa com ele, ele aceitava. Ele viveu 9 anos, né, desse diagnóstico dele de 6 meses. Era muito positivo. E a maior reclamação que ele fez foi na véspera do desencarne dele. Quando, muito sofrimento, ele foi para o hospital de novo. Aí ele segurou na mão da minha mãe e falou assim, ô meu amor, que luta essa nossa, hein? Que luta. E respirou fundo. A maior reclamação dele nesses 9 anos. Não é? E ali minha mãe percebeu que já não era muito o perfil otimista dele, que já estava realmente chegando a hora dele partir. E por que eu estou trazendo essas histórias? Não é? Porque isso faz parte do nosso cotidiano. Não tem como a gente enxergar Jesus como nosso mestre de esperança, Jesus como a possibilidade de renovar as nossas vidas, se a gente não consegue ser otimista diante das dificuldades que todos nós enfrentamos na vida. Naquele dia em que a gente voltava de Belo Horizonte, eu com a Dona Maria das Dores, lembrando do meu pai, e vendo aquele pôr do sol maravilhoso, que realmente nos comove, nos faz lembrar da presença de Deus e de Jesus na nossa vida, eu disse para ela, minha irmã, a senhora conseguiu notar o quanto o pôr do sol está bonito hoje? E ela então respirou fundo. Ai, meu filho. Mas foi num dia que o sol estava assim que meu pai morreu, ela disse, não é? Aí eu desisti de tentar mostrar para ela qualquer beleza. Era o estado de espírito dela. Era o momento dela, a sintonia dela, não é? Ela chegou, a carona terminou e eu fiquei reflexivo, não vou mentir, um pouco com raiva, com a cabeça doendo, incomodado, mas fiquei reflexivo. 2 semanas depois, o irmão de Dona Maria, não o de Belo Horizonte, outro irmão, bateu na minha porta perguntando se eu soube do que havia acontecido. Eu perguntei a ele o quê.
Ele falou, a minha irmã faleceu. Aí eu, nossa, ela era muito doente também, não é? Ela tinha muita coisa, ela me falou, quando a gente foi, falou, Rafael, ela não tinha nada. Ela não tinha nada, ela não tinha nenhum diagnóstico. Mas quando descobriu o câncer, ela desencarnou muito rápido. Não deu para fazer uma única intervenção cirúrgica. E eu perguntei assim, então agora você perdeu 2 irmãos, né? Porque o de Belo Horizonte, não, ele está ótimo, inclusive nós estamos achando que está até curado. Tá bom, tá ótimo, está andando para todo lado. E aí a gente começa a perceber que não existem doenças, existem doentes. E muitas vezes nós somos esse doente da alma, que não consegue valorizar nem mesmo a encarnação, nem mesmo o corpo físico que Deus proporciona para que a gente possa desempenhar a nossa jornada. Às vezes a gente fica esperando a consolação vir de Jesus como se fosse uma mágica, um verdadeiro milagre, mas a gente esquece de fazer o nosso papel. A gente esquece de sorrir mais, lembrar de passagens evangélicas como aquele momento em que certamente as pessoas angustiadas estavam aflitas, desesperadas, sem ter um rumo na vida, e Jesus no alto da montanha disse, observai os pássaros no céu. Eles não semeiam, nem juntam celeiros, mas Deus não deixa faltar o necessário a eles. Observai os lírios no campo. Nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua grandeza, conseguiu se vestir com tamanha beleza. Então a gente começa a perceber, com essa manifestação de Jesus, que muitas vezes a gente não consegue observar a beleza da natureza. A gente não consegue observar a beleza da criação, quem dirá valorizarmos a nossa vida, valorizarmos o presente momento. Nós temos dificuldade de separar 5 minutos do nosso dia para uma oração. Nós temos dificuldade de separar 1 hora da nossa semana para visitar um irmão, para fazer parte de um trabalho social. Ora, a bandeira maior da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Caridade é o amor em movimento. Caridade é muito mais do que empatia. Uma palavra bonita, um movimento legal, mas que virou moda hoje em dia, né? Nós temos que ser empáticos, mas a gente precisa lembrar que empatia é só o primeiro passo. Porque empatia é a gente sentir algo por alguém que esteja passando por algum problema, alguma dificuldade. Mas não deve parar na empatia. A gente deve ser tomado de compaixão. Porque a compaixão faz com que a gente se coloque no lugar da pessoa. A gente precisa não só ter compaixão, mas piedade. Se colocar no lugar do outro e fazer algo pelo outro. Mais do que isso, precisamos ser misericordiosos. Porque aí a gente vai sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, fazer algo pelo outro. Mas o misericordioso costuma fazer para aqueles que ninguém quer fazer. O misericordioso é aquele que vai ter paciência com a Dona Maria das Dores. E que um dia chegaria para Maria das Dores e dissesse a ela, olha minha irmã, eu te levei uma vez em Belo Horizonte, se quiser eu levo de novo. Isso passou pela minha cabeça, mas eu não tive coragem de falar. Eu não tive misericórdia. Talvez eu tive um pouquinho de empatia, mas muito mais antipatia pelo momento difícil dela. A mesma antipatia que talvez nós temos ao observar os irmãos em situação de rua, dependentes do crack, ou aquele que cometeu um crime e está encarcerado. Mas esse não é o papel do cristão. Caridade, amor em movimento, dói, é difícil, dá trabalho. A gente precisa falar das coisas básicas. Eu ouvi durante o período da pandemia, muita gente afirmar que era a transição que estava chegando. E que depois da pandemia, o mundo ia estar regenerado. Ou a pandemia não passou, né? Ou a gente esqueceu de regenerar, não é? Mas a natureza não dá saltos. Processos dolorosos, como o que nós passamos durante a pandemia, perdendo entes amados, né? Mudando o estilo de vida, tendo medo da morte, por que não? Né? Mesmo sendo espírita, a gente tem medo da morte. Mas talvez a gente não observou o mínimo que uma mensagem como essa veio oferecer para a gente. Por exemplo, ensinar a gente a lavar as mãos quando chega em casa da rua. Tirar os sapatos antes de entrar dentro de casa. Quando você está gripado,
está com um problema respiratório, para você não transmitir isso para um colega, coloca uma máscara. Não é? Então, princípios básicos de educação e de higiene que a gente não tinha. E que ainda assim não aprendemos. A gente utilizava muito na época da pandemia. Mas ainda assim temos dificuldades. Então, os processos de evolução, de transformação, são do micro para o macro. E esse micro, ele dá trabalho porque tem que ter humildade. Tem que ter humildade. Esse trabalho cristão, ele começa dentro do lar. Como que o Rafael ou qualquer outro palestrante vai conseguir estar aqui na frente falando se ele acabou de ter uma discussão em casa com a esposa, com os filhos, ele deu uma resposta ríspida para os pais? O que é que vai sair desse verbo? Qual energia vai envolver as pessoas que estão ouvindo? Como um passista que agride a esposa, que maltrata os filhos, que despreza os próprios pais, vai oferecer boas energias para aquela pessoa que quer se curar de algum mal espiritual? Então nós somos aqui no movimento espírita, por exemplo, no nosso campo profissional, consequência do que a gente é no lar. Clamamos pela presença de Jesus para mudar a nossa vida, para tirar a dor, o sofrimento, mas pouco fazemos nas pequenas mudanças que são necessárias para a nossa transformação. Utilizamos pouco o otimismo, exercitamos pouco a caridade e desprezamos demais a oportunidade de vivermos na instituição mais sagrada da vida, que é o lar. Que é o lar. Muita gente comenta comigo, diante dos trabalhos que a gente tem com os irmãos encarcerados, sobre o sistema prisional brasileiro. E agora vocês devem estar lembrando, né? O que vem à mente de vocês quando fala de um presídio, por exemplo? O que vocês acham? O que vem à mente quando a gente fala? Alguém está num presídio, ou como é dentro de um presídio? Muitas vezes, da parte prática, a gente pensa assim, olha, a pessoa que entra ali sai pior, não é? Quem entra ali sai pior. Quem entra sabendo um pouquinho do mundo do crime sai sabendo um pocão, não é? Muito. Ali eles não comem bem ou comem bem. Se alimentam bem? Não. Comida podre, estragada, azeda. Às vezes até com um pedacinho de animal lá dentro que eles colocam. Dormem bem? Também não. Aqui, inclusive, em Pernambuco, quando eu visitei alguns presídios, a gente pôde constatar que eles têm uma técnica aqui, os encarcerados, que eles se amarram na grade. Eles pegam um pedaço de pano, se amarram para dormir em pé, porque não tem espaço para dormir horizontalmente. Não é? Então tem que dormir em pé. Vocês já perderam uma noite de sono? Como é que a gente fica no dia seguinte? Irritado, não consegue prestar atenção nas coisas, e eles perdem todos os dias. Ah, Rafael, mas tem que pagar, tudo bem. Está na nossa Constituição, né, na Lei de Execuções Penais. Caráter punitivo da pena e caráter educacional. Não tem como educar só na punição, só no desprezo, não é? Será que ali tem violência? Tem violência física, psicológica, violência sexual. Será que ali tem limpeza, higiene? Também não tem. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão, que às vezes é tão pesada? Quem é que gostaria de estar num lugar como esse, em sã consciência? Ninguém, certo? Ninguém gostaria de viver essa experiência, não é? Bom, partindo desse princípio e fazendo uma comparação que às vezes assusta, vocês já perceberam o que um pai e uma mãe hoje têm oferecido para os filhos se alimentarem? Refrigerante é considerado o pior alimento do mundo. E a gente gosta. O dia que está calor, então, uma Coca-Cola gelada, as pessoas gostam. A maioria. E aí a gente oferece, às vezes, uma Coca-Cola para os filhos, um alimento processado, ultraprocessado, não é? Por quê? Porque fazer um suco natural, ir numa feira orgânica, né? Ou cultivar uma horta em casa, dá trabalho. Fazer uma comida saudável dá trabalho. Dá trabalho. E aí a gente acha um absurdo o encarcerado comer uma comida azeda. Não é? E ainda que está azeda, até a quantidade ali tem um balanceamento de uma nutricionista.
E a gente acha normal encher os filhos de refrigerante, de alimentos ultraprocessados, porque a gente não quer trabalho. Ah, Rafael, tudo bem, essa parte da alimentação a gente está se alimentando mal, mas não dá para comparar a forma que eu trato meus filhos com uma pessoa encarcerada, não é? Porque o encarcerado, por exemplo, não consegue dormir. A gente nunca teve um número tão grande de crianças e adolescentes com problemas do sono, com insônia. Consequências aí de questões ligadas à ansiedade, mas principalmente o excesso de tela. E aí, para a gente também não ter trabalho no processo educacional, a gente deixa. Faz vista grossa, não é? Deixa os filhos ficar. Aí vem problemas de insônia, que vai gerar consequências de ansiedade, dificuldade cognitiva para aprender na escola, para estudar. A criança vai ficar extremamente agitada e irritada. E meu filho é difícil demais, ele está com TDAH. Ele está com hiperatividade, ele é hiperativo, não é? E aí a gente começa a rotular, porque é mais fácil a gente se esconder atrás de um laudo do que a gente enfrentar o que o nosso filho precisa enfrentar. 99%, e aqui, gente, eu não estou generalizando, não, é verdade, tá? 99% de crianças que têm que ir para o psicólogo, o problema está no pai e na mãe. Não leve a mal falar isso. O problema está no pai e na mãe. Salvo em casos especiais, uma criança que tem uma síndrome de Down, um autismo, que realmente tem um diagnóstico e que precisa de uma terapia ocupacional, mas a maioria é o pai e a mãe, nós que temos que tomar vergonha na cara e perceber que gerar o filho é diferente que educar. E educar dá trabalho, dá muito trabalho, muito trabalho. Então a gente fala assim, nossa, um preso ele está sendo amarrado na grade para dormir e eu não estou nem aí porque meu filho está tendo insônia, porque eu quero que ele fique na tela para não dar trabalho. Rafael, até aí tudo bem, mas tem coisa que acontece na cadeia que não dá para comparar. Uma violência física, por exemplo. Gente, vocês já viram o quanto a nossa juventude está violenta? E aqui não é só crianças, adolescentes, mas jovens adultos. Batemos recorde atrás de recorde, mês a mês, na violência contra a mulher. Isso é uma questão cultural, do homem não conseguir tratar a mulher bem, não conseguir respeitá-la. Isso, a origem está no lar. Está no lar. A origem dessas coisas... A gente não comentava, talvez no início dos anos 2000, a gente via nos Estados Unidos um adolescente entrar na escola e fazer aqueles massacres, né? Sair atirando. Está acontecendo no Brasil. Infelizmente tem acontecido com uma frequência grande. E por que os jovens têm ficado tão violentos como não eram antes? Qual é o conteúdo dos jogos, por exemplo, que eles acessam no celular, no tablet? Muitos vão estar lá atirando, vão estar matando. É de Free Fire para cima, né? O Free Fire é o nome de um jogo. Talvez muitas de vocês já ouviram falar aí o netinho, o filho jogando. E tem jogos ainda pior. A missão, você passa de fase que quanto mais pessoas você mata. Tem outro que é com um carro. Quanto mais senhoras passando na rua você atropelar, mais pontos você ganha. Quanto mais maldade, mais você vai avançar de fase. Isso está acontecendo dentro do nosso lar. E a gente acha um absurdo ter violência física com uma pessoa encarcerada que tinha que estar ali para recuperar. E a gente está criando uma cultura violenta para os nossos filhos. Abuso sexual dentro de um presídio? Tem. Dependendo do artigo que a pessoa é presa, é encarcerada, ela sofre também violência sexual dentro de um presídio. Vamos fazer uma comparação? Qual tipo de música, por exemplo, os nossos filhos ouvem atualmente? Horríveis. Década de 90 a gente tinha composições tão belas, né? É raro acharmos, é raro encontrarmos composições como a gente tinha na década de 90. E a gente está naturalizando isso. Gente, as coisas estão tão aceleradas na mente das pessoas que até as músicas, elas têm no máximo 2 frases. No máximo 2 frases. E geralmente, de 2 frases, 3 é pornográfica. Não é? Ou é incentivando o sexo, ou é incentivando a bebida desvairada, a traição. Então, isso tudo vai se criando um contexto cultural que é muito perigoso. E aí a criança acha que a vida é sexualidade apenas. E não consegue enxergar a grandeza que é a sexualidade.
a grandeza que é tratarmos isso com respeito. E aí a gente vê e acha natural jovens com 15, 16 anos que já tiveram dezenas de parceiros, sexualmente falando, mas que está com um vazio aqui dentro, ó, do coração e da alma. Que está sem Jesus. E aí não é culpa da sociedade, não é culpa do governante ou do partido A ou B que ganhou. Responsabilidade de pai e mãe que está faltando. Então são pequenas coisas que a gente precisa começar a transformar para que Jesus ele faça presença transformadora na nossa vida. Observarmos a beleza das pequenas coisas e passar isso para os filhos. Ter o hábito de exercitar a caridade naqueles lugares que ninguém quer ir, com aqueles que ninguém quer acudir. Segurar na mão daquela pessoa que está só no hospital, que não tem um familiar, um amigo naquela hora de agonia, e que está precisando ali de uma última energia para fazer o desligamento e acabar com aquele sofrimento, partindo para a vida maior, ou recarregar as suas energias e continuar vivendo, desempenhando os papéis que tem que desenvolver. Uma visita no hospital, um olhar para o enfermo. Você não está sozinho, meu irmão, estou com você. Aceita uma oração, deixa eu segurar na sua mão. Trabalho social não falta para a gente se voluntariar e ingressar. Exemplos que Deus coloca no nosso caminho todos os dias para a gente ver a grandeza da sua criação não faltam. Oportunidade na maior escola da vida, que é o lar, é o tempo inteiro. Ser pai e mãe dá trabalho. E sabe qual que é o trabalho maior de ser pai e ser mãe? Não é só educar, é saber honrar os nossos pais. Porque quando conseguimos honrar pai e mãe, fica muito mais fácil educarmos os nossos filhos pelo exemplo digno. Então a gente precisa tomar um choque de realidade e perceber que se a vida tem me dado respostas que eu não gostaria de ter, eu preciso ter comportamentos que eu nunca tive. Independente da minha idade. Nunca é cedo para mim ter pequenas mudanças comportamentais para a vida começar a me dar respostas diferentes. Para mim começar a entender o sentido da pergunta feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele questiona qual a forma mais eficiente do ser humano evoluir em uma única vida. E os Espíritos vão parafrasear, aliás, eles trazem uma citação direta de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Os trabalhos pequenos são os grandes mestres do Espírito. Os trabalhos que aos olhos do mundo têm perdido valor, como o trabalho de termos tempo para a nossa família, são os grandes trabalhos espirituais que podemos desempenhar nessa existência. O trabalho, meus irmãos, é o movimento sagrado da vida. Sem esforço, a gente não vai conseguir desenvolver nada. Nós não conseguiremos ser um dia realizadores. Às vezes a gente faz muita coisa, mas o realizador é o que fechou o ciclo. É o que está com a consciência tranquila. É o que pode falar o que um dia Paulo falou, cerca de 40 horas antes do seu desencarne. Preso, encarcerado em Roma, ele escreve a última carta para o seu filho espiritual Timóteo, e em um momento daquela carta, Paulo afirma: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Ele só enxerga o final da caminhada exatamente no final da vida. Ele nunca se vangloriou. Ele esperou o final de uma vida inteira de transformação para falar isso. Para escrever, por exemplo, aos Gálatas, também já no final da vida: já não sou eu quem vive, eu fui crucificado com Cristo, e hoje quem habita em mim é o Cristo. Mas requer trabalho, esforço diário. E muitas vezes a gente se pergunta: mas um espírito como Paulo de Tarso recebeu o convite do próprio Jesus. E todos nós, meus irmãos, em algum momento da vida, já recebemos ou vamos receber um convite amoroso de Jesus. E quando a gente não percebe, é quando a nossa ignorância não nos faz perceber. Porque o próprio Cristo disse: vocês estão deslumbrados e surpresos com tudo que eu tenho feito. Vós podeis fazer tudo isso e muito mais, porque são deuses também.
são parte da criação, somos espíritos criados simples e ignorantes, mas nós também seremos espíritos de luz. Todo mundo aqui tem um dom. Todo mundo tem um dom. O que falta para nós é boa vontade para fazer diferente. Para sair da zona de conforto e começar a caminhar seguindo os passos do Mestre. Imaginemos nós, nessa tarde e noite, que estamos aqui reunidos, temos pelo menos umas 80 famílias aqui representadas. Pelo menos umas 80 famílias. Se a gente colocasse como propósito, em 2024, ter Jesus presente dentro do nosso lar, e ali não é a presença dele só numa imagem, uma Bíblia aberta em cima da mesa, mas a presença dele por meio da minha atitude, da minha postura, com os meus filhos, com os meus pais, esposo, esposa. Vocês podem ter certeza que a gente já viveria numa comunidade muito melhor. A gente almeja pela paz, critica a guerra, mas para estourar uma guerra no mundo, o psiquismo humano, coletivo, tem que estar enfermo. Não é só as pessoas que estão naquela região, não. Todos nós somos responsáveis. E aonde nós gozamos do benefício, nós temos uma responsabilidade ainda maior. E os benefícios que a doutrina espírita nos dá, trazendo Jesus como ela traz, talvez na nossa jornada espiritual nunca tivemos. Nunca tivemos Jesus tão nítido. Jesus de uma fé, de uma forma em que a fé se torna racional. O Jesus que está sentado do nosso lado, que tem um olhar diferente para cada um de nós, que conhece as nossas dores, que é o nosso bom pastor, que é o início e o fim, o alfa e o ômega, que é o caminho e a verdade e a vida, que é a porta das ovelhas. Esse Jesus que é verdadeiro, que está presente, porque a doutrina espírita restaura ele para cada um de nós. Com essa maestria de nos explicar aqueles códigos divinos registrados nos livros sagrados, que compõem a Bíblia, que nos faz analisar cada uma daquelas passagens com calma, com tranquilidade, para compreendermos mais a fundo a mensagem do Evangelho, como, por exemplo, meus irmãos, naquele momento em que Jesus faz o seu grande discurso, o discurso mais famoso, que até Mahatma Gandhi nos fala que se todos os livros religiosos do mundo se perdessem, mas que restassem apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido e a humanidade não estaria mais só. Mas é tão belo, não só o discurso, mas a atitude de Jesus antes do discurso. A ação de Jesus. E aí o Espiritismo nos convida a olhar esse livro sagrado com mais calma, com mais vagar. Porque o Evangelho é a chave que vai desvendar todos os enigmas, todas as dificuldades, todas as nossas dúvidas, os nossos medos. É a mensagem de Deus para todos os tempos. E ali Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5 do Evangelho, no primeiro item, que antecede as bem-aventuranças, nos é narrado que Jesus, vendo a multidão, subiu a um alto monte, se assentou. E os seus discípulos então se aproximaram dele e só então ele começou a falar. E a gente fica muito focado no que ele começa a falar, mas a gente não vê que houve 3 ações de Jesus. Primeiro, Jesus vendo a multidão. Jesus conhece cada um de nós pelo nome, na nossa intimidade. Jesus não olhou só a multidão dos que estavam presentes naquele local, geograficamente falando. Jesus olhou para a humanidade naquele momento. Sabendo das nossas sombras, das nossas dores, ele foi tomado por misericórdia e ascendeu. Porque quando o Evangelho fala que Jesus subiu, é o momento em que ele se torna o médium de Deus. É o momento em que ele recebe a mensagem do alto da maneira mais pura que se possa imaginar. Então Jesus, tomado de misericórdia com as nossas dores, sobe, se conecta com o Pai. Terceira ação, ele se assenta. Mesmo sendo um espírito puro, governador do planeta, criador do planeta, conhecendo cada um de nós no íntimo, sendo médium de Deus,
Ele se assentar é se mostrar que ele não quer ser melhor que ninguém e que Jesus é acessível. E que muitas vezes ele só não está presente na nossa vida porque nós não estamos caminhando para ele nas pequenas coisas. E ali, meus irmãos, o evangelista nos fala que os discípulos então se aproximam dele. Discípulo é aquele que faz a vontade do mestre. E se a gente faz a vontade de Jesus, a gente vai estar mais perto dele. Porque ele está sentadinho esperando o nosso movimento. Porque o movimento dele já foi feito há mais de 2000 anos. E são essas palavras de vida eterna que nos reúnem aqui nessa tarde. São essas palavras de vida eterna a nossa fonte inesgotável de esperança, de esclarecimento, de conforto, de coragem, para seguirmos o nosso caminho e termos olhos de ver e ouvido de ouvir aquela mensagem tão bela, dentre tantas outras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Se não tivermos humildade, não sairemos do lugar. Se não tivermos humildade, não vamos refletir o que podemos melhorar com a esposa, com os pais, com os filhos, com um colega de trabalho. Se não tivermos humildade, não vamos visitar o encarcerado, não vamos acolher um refugiado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas, meus irmãos, aprendamos que o consolo de nossas lágrimas será sempre proporcional ao consolo que ofertamos a outros corações. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ah, que momento oportuno de sermos mansos. O mundo é em guerra, a sociedade é em guerra, tudo muito inflamado, mas nós temos no nosso lar o nosso cantinho de paz e harmonia, onde Jesus pode se fazer presente para que o meu coração seja pacificado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque alcançarão a justiça divina. Meus amigos, quantas vezes nos rebelamos contra a vontade de Deus, porque o silêncio dele nos incomoda, porque eu não tenho resposta para a minha aflição, porque o problema não passa, a dificuldade não cessa. Meus irmãos, é muito difícil compreendermos Deus, compreender os ensinos de Jesus, se não enxergarmos o amor que consegue prosperar a própria morte do corpo físico. Só compreenderemos a dor e o sofrimento, só entenderemos justiça se a compreendermos após a vida terrena, porque muitas coisas não serão solucionadas nessa vida, ou muitas coisas não encontramos justificativa nessa vida. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados os misericordiosos, porque sendo misericordioso, eu estarei disposto a servir qualquer irmão, terei assim meu coração purificado e verei, portanto, as leis de Deus. Bem-aventurados que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacífico é um caminho árduo, mas ser pacificador é uma vida inteira, para sermos exemplo, para estarmos num lugar e acalentar e acalmar as dores. Bem-aventurados seremos cada um de nós, se um dia sofrermos perseguição de qualquer pessoa, críticas, zombarias, humilhações, mas seremos bem-aventurados se o nosso caminho for o caminho de Jesus. Porque nem sempre seremos bem compreendidos. Nem sempre encontraremos apenas sorrisos, incentivo, motivação, mas pedradas, ironias. Mas no caminho da caridade não tem erro. Mas para a gente chegar nesse nível de ser um pacificador, de conseguir entender a nossa missão, o meu dom, a minha capacidade de transformar, eu tenho que ter humildade. Eu tenho que estar disposto a enxugar lágrimas. Eu preciso buscar ser manso. Eu tenho que entender a justiça divina. Eu tenho que ser misericordioso. Eu tenho que purificar o meu coração para enxergar as leis de Deus e assim dar glória a Ele por estar tendo, por meio da doutrina espírita, a oportunidade de conhecer essas palavras de vida eterna. E que nesta tarde e noite possamos voltar para os nossos lares, confiantes em Jesus, desmistificando a máxima que temos aprendido de que deveremos fazer culto do Evangelho no lar uma vez por semana. Culto no lar é todo dia, porque todo dia a gente sente raiva, todo dia a gente fofoca, todo dia a gente fala mal de alguém, todo dia a gente tem um tempo ocioso. Então Jesus precisa estar presente todos os dias dentro dos nossos lares, para assim operar uma transformação verdadeira na minha vida e na vida daqueles que eu amo. Oh, meus amados,
Meus amigos, meus irmãos, estamos juntos nessa caminhada, que muitas vezes é árdua, mas com Jesus vale a pena, por Jesus vale a pena, e que Ele possa abençoar cada um de vocês, e que possamos retornar para os nossos lares, lembrando em especial aquele momento em que 500 cristãos da região da Galileia testemunharam a ascensão de Jesus depois de 40 dias entre os seus seguidores após a crucificação, quando Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.